falar de uma cana bacana, que aliás eu acho que é a única que eu conheço, porque a cana da gíria, essa convenhamos, não deve ser muito legal e o pessoal aí da Lava Jato está experimentando. Se você está curioso, acompanhe. Enquanto a multinacional de sementes e biotecnologia Monsanto anuncia a saída do mercado de cana-de-açúcar com a marca Canaviales, empreendedores aqui de São Paulo decidiram investir num novo formato com o produto in natura. Convidamos os sócios da Energia da Terra, Ernest Saraiva Petit e Ricardo Arantes Cotrim, para contar essa história de empreendedorismo, que aliás começa a levar seus frutos ao mercado já neste mês. Ernest, vamos começar definindo, aliás, obrigado pela presença, desculpa a nossa falha aí, os meninos estão precisando se ligar, né? Vamos começar definindo o que é o produto, antes da gente contar o início dessa história. Legal. E obrigado pelo espaço aqui para a gente poder falar um pouco sobre a nossa experiência também. A ideia surgiu porque eu sou engenheiro agrônomo de formação e trabalhei com cana há algum tempo, o Ricardo também. E nos centros urbanos, apesar da cana-de-açúcar ser muito conhecida, ela não tem expressão alguma em termos de alimentação. Então, nós nos reunimos, fizemos alguns estudos e decidimos trazer pedaços de cana-de-açúcar 100% natural prontos para o consumo. Esse produto ele vem embalado e fica pronto para a compra direto nos supermercados. Então, essa novidade, esse ineditismo que nos encantou e fez com que nós decidíssemos empreender nesse segmento. Ricardo, você que mexe com terra, né? Como é que... Eu mexia com terra. Você brincava de carregar cana? Não, mas na gestão de fundo de terras, não era especificamente... A gente tinha também a parte de produção, mas era na gestão de um veículo de investimento em terras essas dedicadas à cana. Só dando um passo na sua introdução, Luiz, queria fazer um crédito aqui também ao nosso um outro sócio que nós temos, que também chama-se primo do Ernest, que chama Ernest Pet, e foi responsável... Ernest só tinha dois. Exato, faltou um programa só para explicar isso. Mas ele foi também teve junto com a gente aí desde o começo do desenvolvimento dessa história, que a gente vai se aprofundar nos próximos. Quando é que a Cana Bacana chega às lojas e em quais delas e inicialmente em quais cidades? Porque eu imagino que começa pequenininho, né? Não é um negócio... A Cana Bacana começou a ir para as lojas faz cerca de 15 dias, já estamos em alguns pontos em São Paulo, em uma rede de varejo. Pode falar. Estamos já na Casa Santa Luzia, com muito orgulho, que nos recebeu, deu um espaço para esse nosso produto. E foi bacana que na idealização do produto, a gente sempre colocou na cabeça que o Santa Luzia seria o espaço para inaugurar o nosso produto. E foi muito bacana a gente ter sido aceito tão rapidamente lá e nosso produto já está à venda lá. Começaram de salto alto, negócio fino, né? Não, foi bom. Estamos em outros pontos também, estamos no Parque do Ibirapuera, em alguns dos quiosques, no Vila Lobos, estamos em alguns pontos do varejo na região do Morumbi e estamos abrindo aí algumas outras casas do mercado para comercialização. Como é que vocês estão se preparando para um eventual pedido de outras cidades, outros estados, um crescimento? Saindo de São Paulo, que é onde nós estamos, e a gente sempre fala que São Paulo é um país, enfim, à parte, os demais estados, certamente a gente vai trabalhar com representação. A gente não imagina nós mesmos, com a equipe que nós temos hoje, já pensarmos em abrir outros estados com a nossa equipe. A gente vai abrir representações e esse representante vai ter a exclusividade daquele estado para abrir seus pontos e seu canal de vendas naquele estado. É assim que a gente imagina expandir no Brasil. Quais são as propriedades do produto, né, que vocês estão lançando? Porque eu nunca vi, a não ser a cana, aquele tamanhão enorme, eu nunca vi cana em saquinho. Depois a gente pode mostrar, hein? A gente trouxe aí para... O mais interessante da cana, de fato, é o teor de açúcar. É um açúcar natural, de alta absorção. Diferente das frutas, cujo açúcar é a frutose, a cana-de-açúcar traz como açúcar principal a sacarose, e ela é rapidamente quebrada no nosso organismo, vira glicose e é de alta absorção. Então dá uma energia muito rápida, né? Tirando esse lado do açúcar, ela também apresenta minerais. Eu nunca imaginei que teria ferro, enfim, numa cana-de-açúcar, mas tem ferro, tem cálcio, enfim.
e vitaminas também, que junto com algumas outras substâncias antioxidantes acaba se tornando algo também para revitalizar seu organismo depois de atividade física. Foi uma surpresa muito grande para a gente, viu? Porque realmente a gente começou esse projeto pelo prazer realmente de comer cana, isso que a gente fazia, chupar cana costumeiramente falando. Chupar cana sem facão. Exatamente. Sem o trabalho de sem o trabalho. E aí a gente começou essa pesquisa, a pesquisa inicialmente para poder dar durabilidade, dar shelf life nesse produto, e aí começamos a entrar realmente no produto. E o Ernest colocou aí algumas das propriedades, mas foram coisas muito interessantes que a gente foi aprendendo, todo esse poder nutricional e energético da cana do ponto de vista do consumo humano. E também o nosso grande medo inicial, os dentistas vão querer nos matar, né? Quando se fala cana de açúcar, aquele... Não, realmente é um produto que ele tem muita água, tem muita fibra, o nosso produto, e a quantidade de açúcar, propriamente dita, é muito baixa. E o açúcar no seu melhor estágio, é o açúcar mais puro que tem. Então, a gente tem... Isso foi até foi uma surpresa muito legal para nós, que é como se fosse uma bala. É um lanche, né? Um lanche, é a forma mais natural de você poder ter esse prazer. Ô, Ricardo, por que além de você ter a marca, né? Cana Bacana, por que vocês estão licenciando? Parece que a primeira licença é com a turma da Mônica, né? Isso foi algo que foi uma ideia que surgiu, a gente discutindo, aí já havíamos começado os primeiros estudos do produto e tal, e aí você começa a se perguntar como é que vai ser a comercialização disso, como é que vai ser o impacto disso. A gente realmente é uma empresa startup, começamos com este único produto, e a base, depois a gente começou a entender que o nosso público é muito maior do que o público infantil, mas a base disso, a gente partiu sempre de um pensamento muito infantil, que essa ideia nasceu muito dos nossos filhos, de uma solicitação deles. E aí a gente pensou no quem conversa com esse público. Realmente uma empresa que conversa muito com esse público é a equipe, o pessoal do Maurício de Souza, e nós fomos conversar com eles, fomos muito bem recebidos também. Essa é a primeira vez que a gente está falando dessa maneira, mas temos até que agradecer a receptividade deles, que foi muito positiva, e a gente vai escolhemos a turma da Mônica para poder trabalhar e trazer isso. Então a turma da Mônica até representa algo do campo, que num primeiro momento nós pensamos em Chico Bento, alguma coisa assim, mas a turma a Mônica conversa mais com a cidade. Então é quase que a Mônica trazendo alguma coisa do campo para a cidade. Então realmente foi essa estratégia, a gente poder surfar ou participar um pouco de todos os esforços dessa credibilidade de uma marca como são as marcas todas do Maurício de Souza, e trazendo alguma coisa interessante que a gente acredita bastante. Quais as novidades, Ernest, que a Cana Bacana vai oferecer ao consumidor em termos de embalagem diferenciada, combinações com outros produtos? Tinha um stick, a história de um stick, conta direitinho pra gente. Tudo aquele pauzinho ali de mexer o quê? Não sei. Vamos lá. Inicialmente a gente idealizou como sendo realmente os toletes, como nós comemos no campo. Você está lá no campo, você com um facão descasca a cana, pica e cada um vai comendo os seus pedacinhos. Para trazer isso para a cidade, a gente não poderia fazer algo que melasse a sua mão, que você ficasse todo sujo, porque você vai consumir isso no seu escritório, no seu carro, em algum deslocamento, depois de um treino. Então tinha que ser uma coisa um pouco mais fácil de ser consumida. A embalagem da Cana Bacana ela é um pouco mais simples, para conversar de forma mais natural com o público. Então você vai acumular os bagaços na mão, jogar dentro daquela embalagem que ela já vem mesmo e descarta no lixo. Da turma da Mônica, a gente vai trabalhar uma embalagem secundária um pouco diferente, porque você vai retirar o produto a vácuo de dentro dessa embalagem e vai usá-lo como lixo. Porque a gente acredita que o licenciamento vai atrair mais criança, e a criança precisa ter uma facilidade a mais com o bagaço do que o adulto, né? Mas enfim, saindo um pouco então do toletinho, e isso já fez parte do desenvolvimento do produto ao longo do processo de shelf life do toletinho, quando nós começamos a conversar com muitas pessoas e apresentar esse produto, vários já perguntaram para a gente se teria o stick. Porque o stick ele vai se encaixar muito bem em caipirinha, vai se encaixar muito bem em drink. O stick cana. O stick cana são pedaços de 12, 13 centímetros contínuos, que você simplesmente mexe o seu suco, adoça o seu suco e depois pode consumi-lo. Isso vai ser bastante interessante.
O próprio toletinho jogado dentro da caipirinha ou dentro do suco, para depois ser consumido com aquele sabor da fruta da caipirinha ou do suco, também ficou espetacular. E para atender a cadeia de food service, a gente fez não embalagens de 60 gramas, mas de 500 gramas, para que isso possa ser aberto numa cozinha ou dentro já de um bar, de uma área de pré-preparo, para ser servido como um aperitivo mesmo, como um edamame doce, a gente brinca, né? Você degustando uma bebida alcoólica, consumindo os toletinhos de tempo em tempo, é uma coisa bastante interessante também. E também como no café. O café que tem aquele costume de colocar um biscoitinho, alguma coisa. Sim. Já tem alguns restaurantes que chegam a mexer com isso, mas foi uma provocação que nós tivemos durante o processo do desenvolvimento e também é um produto que já está prontinho para isso. Então tirou dessa embalagem, querendo colocar no café, você vai tomar o seu café, mascar esse toletinho, que dá o doce e faz aquele papel de um docinho ali junto com... de um bolinho. Isso, exatamente. Ricardo, qual a sua experiência com a cana, não aquela de Lava Jato? Graças a Deus com a da Lava Jato eu não tenho nenhuma experiência. Mas a cana de açúcar? Mas a cana de açúcar, eu tive aí algumas experiências no setor de agronegócios, mas especificamente com a cana, cheguei a trabalhar em alguns projetos ligados a fusões e aquisições relacionados a usinas de açúcar e álcool, então foi um dos primeiros contatos aí com o segmento. E posteriormente, durante um projeto que nós desenvolvemos, que na verdade é um projeto que está de pé até hoje, nós montamos um fundo de terras, que eram terras, isso em 2008, que eram terras dedicadas para investimento e terras dedicadas ao fornecimento de cana para usinas. A gente fez isso em Minas Gerais, com investidores institucionais, family office, fundos internacionais, etc. E eu, como representante dessa equipe que criou esse projeto, estou à frente desse fundo e participando ativamente até durante um período da parte operacional do canavial que nós tínhamos nessa cidade e tudo mais. Recentemente nós vendemos os ativos dessa companhia. Então esse foi um contato. Então eu tive, por praticamente 6 anos, eu tive um contato constante com o cultivo, com a comercialização, enfim, com o mundo relacionado à cana-de-açúcar. E você é agrônomo, você fez a Exalc lá em Fiz Exalc em Piracicaba, me formei em 94. Grande escola. Tenho as melhores experiências e as melhores lembranças da minha vida. Talvez você tenha sido aluno do meu cunhado, o Caetano Ripo. Caetano Ripo. Na verdade, o filho dele é um ano mais novo que o Hulk. Na Exalc é tudo apelido. Agora ele murchou um pouquinho. É tudo. Exalc só tem apelido, eu fui aprender, é divertido. Mas foram anos maravilhosos, enfim. Foi seu colega, o Marco? Ele foi meu bicho, né? Na verdade, ele é um ou 2 anos abaixo. O pessoal do Exalc fala bicho até sorrir. Ô Marco, eu vou me vingar agora. Mas eu era bicho do pai dele, então tudo bem. Mas enfim, de fato fiz Exalc, acabei trabalhando pouco tempo com agronomia. Foi quando eu, aqui em São Paulo, trabalhei numa corretora de valores, onde eu operava a mesa de agrícola, fazia a análise de safras, enfim, do mercado lá de BMF, né? E nos últimos, na verdade, 12, 13 anos, eu empreendi, não com cana-de-açúcar, mas com restaurantes, depois bares, casas noturnas, espaços de evento. E cheguei agora aqui, ainda no empreendedorismo, agora na presença do Ricardo, do meu primo, e de outros investidores, mas por algum motivo eu não fui para o mundo corporativo, eu empreendi desde depois que me formei e continuo empreendendo até hoje. Como é que ficou o negócio de cada um? Vocês largaram o que cada um tem de atividade ou isso foi incorporado ao dia a dia? Não, hoje nós tivemos algumas fases aí desse desenvolvimento. A parte do desenvolvimento mesmo mais forte que se deu no segundo semestre do ano passado, nós 3 sócios fundadores estávamos envolvidos. Eu no início do ano me desliguei um pouco mais da atividade executiva do dia a dia e os Ernests passaram a tocar isso. E a gente veio a lançar o projeto, de fato, a empresa, enfim, o produto, a consolidação desse desenvolvimento em meados deste ano. Então eu sempre mantive uma participação próxima, ativa, mas o dia a dia hoje está sendo tocado pelo Ernest e pelo E vocês, hoje, primo, como é que está? Tem bar ainda? Tem restaurante? Não, então, eu acabei ficando com o espaço de eventos ainda,
chama Vila Bisutti, ali na Vila Olímpia, são 5 casas de evento, sou sócio de 2 delas. Mas o meu primo e eu hoje nos dedicamos fundamentalmente à cana bacana. Somos remunerados e trabalhamos integralmente para isso. O Ricardo está conosco pelo menos uma vez por semana para uma reunião de comitê estratégico, enfim, operacional. E mensalmente a gente se reúne com os outros 3 sócios investidores para apresentação de relatórios financeiros e alguns alinhamentos de próximos passos, de novos investimentos. E nessa fase não tem jeito, né, Luiz? A gente que sonhou junto, embora não esteja no dia a dia, a cabeça está o tempo todo onde você pode abrir uma porta, onde você pode facilitar. Então minha colaboração está muito mais aí, realmente abrindo alguns canais para a gente desenvolver, principalmente a parte comercial e uma análise crítica do dia a dia. Uma empresa nesse estágio de formação sempre gera muita dúvida, né, entre as decisões, desde as menores até as mais importantes, o desenvolvimento da embalagem, a marca, o isso, aquilo, você podendo realmente dividir, compartilhar essas decisões com um pouco mais de gente é muito legal. Eu acho que você ser um empreendedor, embora talvez no futuro você tenha financeiramente bônus melhores ou maiores, eu acho que deve ser um processo de desenvolvimento empresarial muito solitário, não deve ser uma coisa muito fácil não. Então realmente é muito legal a gente poder trabalhar, ter trabalhado nós 3, hoje em dia ainda temos outros sócios investidores que entraram recentemente, agora em junho, colaborando aí num aporte para a empresa. Então a gente tem um ambiente de muita troca de informação que tem sido bastante importante. Quanto que vai custar o produto, Ricardo? Produto no ponto de... A gente tem alguns pontos... Recomendado, né? O produto recomendado, ele tem oscilado aí, a gente tem algumas, como a gente colocou, ele está em alguns diferentes perfis de comércio. Ele tem variado de R$ 4,50 a R$ 6,70, R$ 6,90. É por aí, o saquinho de 60 gramas. O lanche, né? Essa porção de 60 gramas acabou sendo uma opção de lanche, né? Ela acabou ficando com 39 quilocalorias, 2,5% do que você precisa consumir de açúcar por dia. Então, é realmente considerado uma alternativa para uma alimentação entre as refeições. Então, tem muita gente que come damasco, muita gente come castanha, muita gente come uma fruta, enfim. A cana-de-açúcar acaba sendo uma nova opção para ela. Não vem substituir, nem pensamos nisso, mas a gente quer que ela seja uma alternativa para você, 1 ou 2 vezes por semana, acabar incluindo isso na sua alimentação. Ernesto, como é que se começa uma startup? Como é que se dá o pontapé inicial? Pois é. Primeiro tem que ter bastante dedicação, né? Bastante amor àquilo que você está fazendo e acreditar muito no desenvolvimento do produto. Em seguida você tem que ter pessoas boas com você. Então a gente acabou formando uma equipe muito interessante, multidisciplinar, com experiências bastante diferentes e o resultado dessa equipe foi realmente muita energia para trazer a cana para o mercado. Agora, os desafios são muitos, né, Luiz? Porque empreender de fato não é fácil, não é só o lado financeiro não. São tantas etapas que você precisa cumprir até você chegar na prateleira mesmo, né? Desde você ter que redigir um contrato social, se você nunca empreendeu, você ter que solicitar seu alvará de funcionamento, se você nunca solicitou, e depois entender que com isso vem bombeiro, vem Anvisa e assim por diante. Quer dizer, diversos órgãos, no caso do alimento, que estão juntos para, na verdade, trazer a qualidade que o produto precisa e a confiança para o consumidor poder consumir o seu produto, né? Eu acho que tem uma coisa legal para contar disso para ele, que é a história do qualquer um faz. Lembra disso na época do... Porque a gente tem a questão do produto e tem a questão de como manusear esse produto. Se você cortar a cana, chegar as canas nesse pedacinho que nós estamos, etc., é um desenvolvimento tecnológico bastante complexo. A gente foi falar com os maiores especialistas no início do projeto, de como criar esse shelf life. Muita gente foi muito reticente, falou, cana... Enfim, fora da cadeia do frio, esquece. Você vai ter que refrigerar, produzir, por isso a vácuo. Por isso a vácuo e outros... São 4 pilares para a gente conseguir estabilizar o produto dentro dessa embalagem, mas o mais importante que o Ricardo está falando é que hoje é tudo artesanal. Não existe equipamento que descasque a cana-de-açúcar. Então,
conversando com as pessoas, ele falou, pô, mas qualquer serralheiro faz para você esse equipamento. Não, a gente sempre tinha umas ideias, né? Não, precisamos de uma coisa assim, de uma lâmina assim, alguma coisa... Mas tem que ser Pô, a alumínio. indústria de alimentos é gigante, né? Então, putz, então vamos lá. E aí começamos, né? Fomos para os gasômetros, para todas essas ruas, andamos bastante, estamos bastante sola de sapato. Aí você chegava, batia nos lugares, não, isso, tudo bem, você faz para nós? Não, a gente não faz, mas qualquer um faz, isso é simples. E aí, essa frase do qualquer um faz virou até uma brincadeira entre nós, porque você vai atrás de coisas numa cidade como São Paulo, procura, vai nas universidades muitas vezes. Não, isso aí qualquer um faz. Isso aí qualquer um faz para lidar com um produto como cano. Iniciativas até apareceram algumas. Antes Protótipo a nem... lâmina e a máquina para cortar isso aí. Não, pois é. Hoje o corte é manual. Até hoje, com a produção que a gente tem hoje, inicial, é manual. Porém, a gente tem um trabalho enorme paralelo de automação que já começou. A gente já tem um protótipo de como fazer isso em desenvolvimento. Em escala. Porque para a gente ganhar escala realmente, só realmente descascando com equipamento. Senão, uma, duas, três, mas 10 eles têm que pessoas... descascar. Ah, é incrível. É por aí. por E tem aí. que descascar. Ô, Ricardo, a ideia inicialmente era levar a cana da terra para o asfalto, é isso? Você tinha umas encomendas? A ideia, eu acho até que você fez uma pergunta interessante para o Ernest antes da história do startup. No nosso caso, eu já vi, enfim, eu acho que os projetos acontecem às vezes por necessidades, por insights e são momentos, né? Eu acho que teve uma coisa legal desse projeto que foi uma sementinha, um start que nós tivemos, da história do fundo que você colocou. Putz, eu ia lá várias vezes a fazer visita a essas terras que ele tinha e trazia cana para os meus filhos na mala de mão do avião. Isso era um negócio que eu comia lá na fazenda, visitando, andando, e comia isso. Pô, legal, vou levar para as crianças. A gente viajava, sempre viajou muito também para a fazenda de amigos, da esposa dele, etc. E comíamos cana e tal, e as crianças começaram. Sempre que eu ia, pai, você está indo para lá? Então, não vai esquecer. Não vai esquecer. E traz a cana, chega à tarde, vai descascar a cana agora? Descasca, aquele negócio de fazer uma sujeira na cozinha, é chato, é cansativo e tal. Corta a mão. E corta a mão, e eu fiquei com essa história na cabeça há um tempão. E falei, a gente come tudo do mundo inteiro no supermercado, na esquina de casa. Porque cana não tem, isso é algo tão legal de se fazer no uma cultura tão antiga do Brasil, enfim, né? Hábito, Por né? que não tem nos sítios urbanos, né? Isso uns 3 anos atrás, eu fiquei com isso até na época, tinha provocado o nosso engenheiro agrônomo lá das fazendas, e eu fiquei com essa história guardada, o trabalho, mais um monte de coisa. E aí, numa fase minha profissional, foi quando a gente sentou, conversou inicialmente, e eu dei esse insight, falei, pô, tem um negócio que me incomoda aqui, ou me provoca aqui, que é, por que não isso? E aí que a gente sentou, desenvolveu, mas eu acho que é legal levar a colocar sério esse jeito? Inicialmente, então, vamos industrializar. As primeiras conversas sempre vem aquela pergunta do por que ninguém trouxe isso ainda. A gente se falando, estamos em 2015, principal cidade do país, cana-de-açúcar no nosso estado, aos montes. Por que ninguém fez, né? E empreender, voltando um pouco para a tua pergunta, é isso. É você se questionar muito, né? Porque a gente fala, poxa, mas será que é possível? Vai ver que ninguém empacotou isso porque a fermentação é tão grande que não vai funcionar. E aí, das perguntas, dos insights e das conversas que a gente teve com uma série de pessoas, a gente resolveu pular e resolveu falar, bom, vamos testar. E pesquisa e desenvolvimento é um assunto que não termina, né? Então a gente começou fazendo todos os testes laboratoriais. Não, começamos, digo que a gente começou um pouco antes. A gente começou falando, é tão gostoso, a turma toda, você fala de cana, todo mundo gosta, você fala com pais, com avós, enfim, todo mundo gosta. Será que as crianças vão gostar? A gente trazer esse hábito, a gente começou a descascar junto, eu lembro isso na cozinha de casa. E levar em algumas festinhas infantis ligadas a nós mesmos, as crianças que a gente conhecia, enfim. E as experiências foram fantásticas, porque a criança do centro urbano que nunca comeu cana, como qualquer outro alimento que ela não conheça, ela não tem muito interesse. Só que o amiguinho do lado começa a comer um atrás do outro. Aí a curiosidade aumenta. Aí ele quer pegar do amiguinho, o amiguinho não dá. Que é como se fosse uma balinha doce. Aí ela pede. Aí você dá, ela meio sem saber o que fazer, começa a ver que é doce, parece uma balinha. Aí o amiguinho vem pedir para ela, ele já não dá mais. Porque daí aquele é meu. Então, assim, isso nos incentivou muito, né? E aí você tem a babá, as babás, geralmente num ambiente desse que a maior parte vieram do interior, então tinha esse hábito. Uma coisa prazerosa, querendo incentivar as crianças. Os pais ou os avós, num ambiente como esse também,
e amigos, Exato, mais velhos também. Puxa a Puta, memória que afetiva legal, que muito isso, grande. muito, essa coisa da memória afetiva, estimulando as crianças nesse hábito. Então acabou sendo uma coisa legal, foi pro nosso susto super positivo isso, de a gente estava pensando nas crianças, porque a nossa provocação surgiu dos nossos filhos, mas quando a gente viu, pô, tem o adulto, tem isso, depois começou a bebida alcoólica, as babás, e a gente começou a falar, pô, que mercado é esse nosso? Física, que a gente imaginou que eles teriam algum tipo de interesse, mas não estou falando do super atleta que precisa de performance, a cana-de-açúcar não é exatamente produto para ele, tem outros certamente Mas muito ele mais pode específicos, chupar ele de pode qualquer forma. consumir de qualquer forma. Mas a grande maioria que simplesmente faz atividade física para o bem-estar está assumindo a cana-de-açúcar como uma alternativa de lanche, assim, de maneira muito fácil, muito clara. Eu vou perguntar para os dois os principais tropicões, né, que a iniciativa causou, né? Por exemplo, pesquisa, onde que vocês esbarraram mais, que teve vai e volta, deu vontade de desanimar? Eu acho que no começo foram até algumas conversas, né, com pessoas especialistas em cana-de-açúcar, onde elas não nos incentivavam muito a produzi-la de forma não refrigerada. E se a gente tivesse que trazer toda a cadeia para o frio, a gente não conseguiria chegar no varejo a 5, 6 reais. E talvez a gente tivesse desistido, porque colocar esse produto a 10, 12, 15 reais, talvez não tivesse realmente muita aderência, né? Mas então você testa uma coisa aqui, testa ali, vai para o laboratório e volta. O shelf life puxa atividade microbiológica e tal. Aí você manda de novo, volta de novo. Então acho que o grande tropeço inicial foi, bom, a gente precisa continuar. Meu primo até que não está aqui, ele fala muito uma coisa interessante. A perseverança e o teimosismo tem uma linha muito tênue entre eles, que é o sucesso. Então, se a gente tivesse ficado tentando o shelf life fora da cadeia do frio, 1, 2, 3, 5 dias, 100 dias, 1 ano e não tivesse dado certo, a gente teria sido teimoso. Como a gente conseguiu, a gente passou para o rol de perseverante. Então, eu acho que o empreendedorismo é muito isso. Você tem que acreditar, tem que escutar as pessoas que estão do seu lado, mas não pode desistir no primeiro tropeço, como você falou. Né? E falando de tropeço, eu acho que teve um tropeço para nós, foi um tropeço bastante forte após 6 meses de desenvolvimento, de investimento da nossa parte para desenvolver esse produto. A gente estava com o produto praticamente de pé, utilizando aí alguns produtos e processos que naturais e tudo mais. Quando a gente descobriu que um dos produtos envolvidos no tratamento da cana, para dar esse período de shelf life, não era um produto brasileiro. Para nossa, primeiro, o dólar 4,20 explodindo, segundo, cadê esse importador? Ou seja, o produto tinha sido desenvolvido com um produto ok, utilizado por alguns setores da indústria e tal, mas não tem um fluxo, não tem uma continuidade de importação. Então a gente estava desenvolvendo todo um projeto em cima de um produto que não tinha disponibilidade. Lógico que isso foi uma preocupação nossa no começo, mas a gente teve uma certa resistência de quem estava fazendo esse trabalho junto conosco, de nos abrir um pouco a fonte desse produto. E aí você fica quieto, não, tá resolvido, isso não tem problema nenhum. Bom, quando a gente estava já num momento de, bom, então bacana, o produto está de pé, então agora vamos terminar de desenvolver a embalagem, um pouco de captação que a gente precisaria naquele momento. Não tem o produto, começa tudo de novo. Então a gente começou tudo de novo no início desse ano, onde a gente levou mais 6 meses, com alguma outra metodologia, com outros testes. Porque lembra que o nosso produto a gente tem 30 dias de shelf life. Só que para você dar 30 dias de shelf life, você precisa esperar 30 dias. Para cada 30 dias que você precisa esperar, você fez um processo e espera 30 dias. O que não deu certo? Precisa mudar. Então, qualquer mudançazinha de concentração de produto, de processo, de metodologia, bom, são mais 30 dias a partir dali. Então o negócio é angustiante quando você estava com a sensação do produto pronto. Então realmente foi um tropeço. Digo um tropeço, mas foi para a gente ter um produto momento difícil. Efetivamente pronto, você precisa ter o controle estatístico de produção, que é isso que o Ricardo falou. Você precisa ter o mesmo processo sendo produzido diariamente, em uma certa quantidade, os 30 dias consecutivos com todos os laudos aprovados. E por várias vezes a gente chegava no 14º dia, uma amostra não estava legal. Então você voltava para o zero de novo, começava a produzir de novo e até o 18º dia. Não dava certo alguma coisa, você voltava. E são alguns parâmetros que você pode mexer. Então,
podia ser o VAP, podia ser algum outro tipo de tratamento, podia ser uma falta de higiene qualquer. Então, é um jogo de xadrez mesmo, onde todas as peças têm sua importância. Quanto tempo esse processo levou? Levou um ano. 12, 13 meses, de 12 a 13 meses, para a gente ter o controle estatístico de produção e para a gente ter o nosso parceiro laboratorial nos dando laudo. Né? Tem que acreditar mesmo, então. Tem que acreditar. Tem que acreditar. Tem que acreditar. Tem que acreditar. De novo, como tem o ineditismo, só em termos de máquinas, putz, ele vai buscar máquina, e sempre esse problema da escala atrás da gente. Como é que você vai ganhar escala? Mas vamos lançar o produto com a escala. E o mercado, qual é a receptividade? Então, foram vários, porque a gente está num mercado que é engraçado. Não é que a gente está lançando mais um biscoito, ou um macarrão, ou um iogurte. Você já tem um mercado razoavelmente organizado para aquilo. Nosso produto, a gente teve até dúvida, enfim, nos deparamos assim às vezes com ele, onde esse produto vai estar no supermercado. Pô, onde é que você coloca? Que posição? Que posição? Que gôndola? Porque mesmo conversando com o pessoal de varejo, a cada pergunta que a gente fazia, tinham 3 dúvidas deles. Ou seja, a gente de repente ia falar num varejo grande e falar, vocês vão colocar a gente na mercearia, vocês vão colocar a gente no orgânico, vocês vão colocar a gente no FLV, onde que vocês vão colocar a gente? Vão colocar no checkout? Que é FLV? Na parte de frutas, verduras e verduras. Legumes e verduras. E ele falava, eu não sei. Vocês? Então, ele falava, eu não sei, a gente vai precisar testar. Então, hoje, no Santa Luzia, que é o primeiro ponto de expressão que a gente entrou, a gente inicialmente foi para a parte de FLV, e agora a gente subiu, enfim, para uma outra área onde tem alimentação infantil, orgânica e de atleta. Tem mais a ver. Então, tem um pouco mais a ver, né? Mas cabe no checkout. A gente tem algumas padarias comercializando. Também. Tá no checkout, ali, o produto tá ali. É um produto de padaria próprio para checkout, junto com as balas, chocolate, sacaninha, tá saindo um monte por acaso até. Qual é a dica de vocês para quem estiver nos escutando, nos ouvindo, nos vendo, dicas de empreender e de não desistir, né? Ou quando deve desistir também? Difícil essa pergunta, sempre eu acho essa pergunta difícil, porque quando você incentiva, eu participo muito de seminários, coisas de empreendedorismo, né? Dos mais diversos, aí ontem, por sinal, eu tive num ótimo e você ouve, pô, acredita. Quantos projetos que a pessoa acreditou e quebrou a cara? E aí? Depois que o cara quebrou a cara, literalmente, quem é que vai pagar as contas dele, né? Pô, não, mas eu acreditei, era empreendedor. Então, sempre me falando que tinha que acreditar, né? Então, como é que é esse negócio? Eu acho que realmente acreditar certamente foi algo importante. Vá com um pouco de fôlego, no mínimo um pouco de fôlego para lançar. Financeiro, tem que ser uma coisa financeira, sabe? Exemplo bobo, graças a Deus não é a nossa realidade, mas pensando talvez se a gente tivesse uma outra situação para desenvolver isso. Pô, vamos conversar com o pessoal da Exalc. Bom, Exalc, você pega o carro, você anda 300 km, você almoça lá, você volta, aí você quebra o pneu do carro na estrada, aí acontece não sei o que, aí o cara da Exalc te manda para Unicamp, aí o cara da Unicamp te manda para sei lá para onde. Aí você fala, você não vai? Eu tenho que ir. Então, se você não tem um pouco de gasolina ali para essa fase, não digo não encare, mas tente realmente... E pesquisa. Conhecer o mercado não é importante? No caso de vocês não tinha concorrência. Importantíssimo. E talvez, não digo nem talvez, acho que eu posso afirmar que é o campo mais que mais nos deixou preocupado durante o processo todo. Você ia fazer a pesquisa, como o Ricardo falou, não existe um segmento para cana-de-açúcar no varejo. Então, que share de mercado a gente vai querer? Será que a gente vai tomar alguma posição de biscoito? Será que vai ser de alguma fruta? Será que vai ser, enfim, de algum suco? Da onde vai ser da onde vai surgir a nossa participação? E conversando com as pessoas de varejo, as respostas eram perguntas para a gente também. Nós também não sabemos. Quantas vezes a gente tentou tirar deles o quanto nós venderíamos? A gente vai vender 10 embalagens por mês ou 10 milhões de embalagens por mês? E estamos nessa pergunta. Nenhum respondeu. Chamem o Philip Kotler. Isso, só com o Kotler mesmo. Porque... A gente tem uma amiga nossa que desenvolveu umas amigas que desenvolveram um produto muito interessante, que é a garapa. A garapa tradicional da feira na caixinha também. Produto muito bom. Tetra Pak, sei lá, pegar a garrafinha. Exatamente. Tá no mercado. Isso, veio com o nome Iacana, já em 2 sabores também, natural e limão.
muito legal, um produto muito bom. Inclusive é interessante porque são pessoas próximas e a gente está nesse momento brigando junto aí para inserir esse hábito de consumir a cana, porque a cana, o grande histórico dela é açúcar, exportação, ou refinado e tal, usina e depois automóvel, pro álcool, aquela coisa toda. E a gente está tem uma criando um hábito novo, sem dúvida nenhuma. Um hábito novo. Então, fizeram esse produto. Então, mas de qualquer forma, quando você fez essa pergunta, esse é um produto que se insere na indústria de suco. Você tem ali água de coco, talvez, tem o suco, tem o isso, tem os néctares, mas tem um mundo ali de sucos que você consegue ter alguma referência, entendeu? O nosso produto foi muito difícil essa parte da pesquisa, que, sendo bem claro para você, uma pesquisa objetiva para os espectadores, nós acabamos não fazendo. Não fazendo porque o pouco que a gente iria poderia fazer... Você fala contratando. Isso. Porque ao longo desses 12, 13 meses, o que a gente descascou de cana e levou de cana para o pessoal experimentar... Não fazendo um modelo tradicional de pesquisadores na rua, testar, teste cego. Não porque... E eu, se você me perguntar hoje, eu acho que a gente tomou uma decisão certa. A gente nós tivemos com algumas pessoas nessa jornada aí, que até com alguns orçamentos altos para fazer a pesquisa e vamos elaborar isso e aquilo. Luiz, para você, realmente seria uma pesquisa que ia nos responder o quê? A gente teve, qual foi o produto que a gente teve? Não tem nada similar. Não tem. Qual foi o produto? Foi o suco com a soja, o suco na caixa? Foi? Acho que foi um desses sucos, agora eu não vou me recordar, mas de uma multinacional dessa grande, se investiram caminhões, isso nós fomos saber, não é? Nós fomos saber aí nesse caminho conversando com as pessoas. Se investiram caminhões, será que vai ser consumido? Eu acho que foi isso, acho que foi o tal do suco com soja ou o suco na caixinha mesmo. Se investiram com outra, pesquisas organizadas, não faltava dinheiro. E a resposta foi negativa, não faz. E eles lançaram. E teve algum diretor lá, não sei nem de qual foi a empresa que resolveu bancar. Peitei. E tá aí, tá aí, maravilhoso, revolucionou. Então são coisas engraçadas, acontece muito isso no mercado. Então para o nosso produto... Autoridade sanitária, quem que é que regula? Vocês tiveram que submeter a regulação? O nosso produto é classificado como minimamente processado. Essa categoria ela está isenta de registro no Ministério da Agricultura e na Anvisa. Por outro lado, existe a entrada documental nesses órgãos. Então, apesar da gente não ter um registro formal, como alguns produtos industriais têm, a gente tem toda a regulamentação e toda a documentação entregue, né? Mas propriamente... Mas aqui na feira não tem, por exemplo. Na feira não tem. Tudo que é natural, simplesmente descascado, acaba não tendo necessidade de ter o registro da Anvisa, mas você está controlado por eles também. Você precisa existir, você precisa ter o alvará de funcionamento, você precisa ter o teu contrato social ativo, enfim, ter os impostos pagos para que você de fato possa exercer essa função. Isso que você trouxe da feira é interessante você colocar pelo seguinte: tem muita gente que tem uma certa restrição à cana, mas a garapa, vai. E aí a cana acaba entrando no bolo da área urbana. Mas não, garapa dá dor de barriga, dá isso, dá aquilo. Não, garapa não dá dor de barriga, não dá nada. O suco da cana é algo delicioso. Fizeram já os testes de cloriformes fecais naquela garapa que está ali? Será que é a gordura do pastel que comeu junto com o suco? Então, esse pessoal foi pesquisar e etc. E realmente viu barbaridades aí acontecendo. Então não é a garapa que dá dor de barriga, são outras coisas. É a forma de produzir na rua, né? Enfim, como a gente vê na praia, alguns produtos também. Então esse é um cuidado que realmente sério que a gente tem em tudo. Isso, acho que foi uma das primeiras coisas que nós fizemos no nosso ambiente de trabalho foi levar uma pessoa da área de alimentos. A gente tem um parceiro na área de higiene de alimentos, né? Que nos visita com frequência, que cria os nossos manuais, que cria nossas fichas técnicas para a gente ter a garantia de que o produto é saudável, né? E sadio. Pergunta que não quer calar. E o dinheiro? Onde vocês foram buscar dinheiro? Pois é. Como toda startup nessa fase é o famoso Friends and Family. Isso Não, graças a Deus, acho que amigos endinheirados, porque pobre tá cheio, né? Não, a gente suportou realmente. Tem vocês e tem mais outro. Hoje a gente está com 3 investidores financeiros que a gente dispôs uma parte minoritária da operação para eles. E como é que se remunera, você pactua isso?
Porque está muito no começo, então você não tem receita. Só colocar. Nesses primeiros 12 a 15 meses, nós 3 suportamos o projeto com o nosso trabalho, efetivamente. Ninguém se auto-remunerou. Né? E com investimentos, efetivamente. E investimento financeiro, laboratorial, de pesquisa, de conversa, de idas e vindas para a faculdade, enfim. Né? De marketing. De campo, a gente teve que mapear áreas de produção de cana-de-açúcar na variedade que é palatável para nós humanos, enfim. Ela tem que ser macia, ela tem que ser doce, ela tem que ter uma fibra que não parte, enfim. Então, não é qualquer cana não, tá? A cana de usina não é exatamente a cana... o qualquer um faz. Não é o qualquer um faz. A cana de usina de álcool não é a cana de açúcar que a gente acaba usando para consumo próprio, né? Mas a parte de captação, você precisa ter uma boa ideia, você precisa ter um business plan feito com muita seriedade. Não adianta, e aqui a gente está falando com pessoas que mais para frente vão empreender também, não se preocupem em fazer 5, 10 anos, porque a gente não sabe os próximos 12. Então, quando você vai vender uma ideia para alguém, de fato, faça 24, 36 meses no máximo, porque mais que isso você acaba se desfocando, perdendo tempo e acaba ficando muito axiologismo nisso. Então, a gente levou um business plan de 2 anos para alguns amigos inicialmente. 3 anos. Vamos lá, como é que 3 a anos. gente faz um plano de negócios, resumidamente, para a gente... Inicialmente você tem que se autoprovocar, vocês sócios, nós sócios, né? Então a gente provoca um ao outro, esse número faz sentido, não faz, aquele está baixo, aquele está alto, enfim. Ainda mais no nosso caso, que era um produto inédito, né? Depois que a gente terminou a nossa rodada e nosso speech estava muito forte, muito de acreditar naquilo que a gente tinha colocado no Excel, a gente chamou alguns amigos que não teriam interesse em investir, nós sabíamos disso, mas a gente queria ter o contato com uma pessoa externa. O que ela veria no nosso business plan que a gente não tinha visto ainda? E falamos com não menos que 8, 10 pessoas assim. Depois que a gente realinhou também com insights que a gente recebeu desses amigos também, aí a gente começou a ir para pessoas que teriam potencial de investimento, interesse na ideia e que a gente faria então uma apresentação mais elaborada, né? E você vai no escritório deles ou você convida para o teu escritório, vai tomar um café em algum lugar, enfim, mas aí é o famoso PowerPoint, é o famoso Excel. Agora uma coisa, como é que você chega no preço? O preço você faz com uma metodologia, aí vai um monte do grupo. Eu particularmente trabalhei muito tempo no mercado financeiro relacionado a fusões e aquisições, então é um dia a dia bastante trivial para mim. Então a gente, o valuation propriamente dito, ou o valor daquela ideia, naquele momento, tecnicamente não teve muito segredo para a gente, porque realmente eu trazia isso para aquele momento. A grande discussão são as premissas. Avaliar uma empresa nada mais é do que o espelho ou a conclusão de uma série de premissas de receitas, de despesas, custos, investimentos. É isso que cospe ou que produz este valor aqui. Então a gente... Sem contar a marca que vocês não têm, senão isso seria um valor até mais alto que tudo isso. A marca é importante, mas aí vem desse período exclusivamente de M&A, de fusões e aquisições. Marca nada mais é do que um fator que colabora para aquela empresa ter aquela velocidade de desenvolvimento. É um conceito meio difícil para quem não é do ramo, mas o que seria todas as marcas ou todos os ativos da Coca-Cola sem a marca Coca-Cola? Então você continua tendo a mesma equipe, as mesmas fábricas, os mesmos fornecedores de matéria-prima, os mesmos caminhões, sem a marca Coca-Cola. Quanto faturaria a Coca-Cola? Nada. Então, ou seja, o valor da marca está expresso naquela capacidade de venda e na capacidade de geração de caixa daquela companhia. Não tem a marca vale. Assim. A marca vale se ela produz dinheiro. Se uma marca que não produz dinheiro, não, mas se eu pegar essa marca, fizer isso, fizer aquilo, bom, então não é a marca, só a marca é uma composição dos ativos que estão naquela brincadeira ali para você gerar dinheiro. Então uma coisa que sempre nós nos preocupamos foi em relação às nossas premissas. São premissas que estão razoáveis. A premissa de custos, de despesas são premissas um pouco mais simples, pelo menos no nosso negócio, mais planejáveis. Mas a premissa de receita mesmo. Então isso foi algo que, quando você fala com friends and families, pelo menos foi o nosso caso,
A gente quer convidar pessoas para investir num negócio que primeiro nós estamos acreditando e que seja algo positivo. A gente também não quer que seja um investimento, seja um fracasso e aí, pô, é ruim para todo mundo envolvido. Que então, bom que era um amigo? Não, né? Não. Pelo contrário. Nessa hora que um amigo vem te cobrar Chama mais. inimigo, se for para dar. é bem isso aí. Então a gente sempre se provocou nisso. Pô, o que vão nos questionar? Como é que a gente vai ser questionado? Por que vocês estão colocando esse volume? Então a gente foi muito atrás dos nãos. Os nãos também são muito importantes nessa fase. A confirmação de algumas... Né? Vamos vender 1 bilhão de embalagens no primeiro mês? Putz, não vamos vender. Por quê? Tem uma série de desafios. Vamos vender 5 embalagens? Putz, 5 embalagens não faz... Foi aí esse nosso trabalho também de gastar muita sola de sapato, de falar com pessoas da indústria de alimentos, do varejo mais organizado, do mesmo para ter uma estimativa que a gente se sentisse confortável como sendo uma estimativa razoável. Nós estamos confortáveis. É uma estimativa certeira? Não, nunca é. Quem fala que é, por mais que você tenha investido em pesquisa, nunca vai ser certeira. Mas nós estamos confortáveis em falar que vai ter essa curva de vendas dentro dessa faixa de valor? Nós estamos. Não estamos enganando ninguém, não estamos produzindo números para atrair capital, para arrumar alguns meses de remuneração. Então, foi esse bom senso, Luiz. O bom senso é muito importante. E para organizar também, ou ajudar quem porventura vem empreender para frente, é interessante você criar alguns patamares ou algumas ondas ao longo desses 2, 3 anos de business plan. Né? O investidor ele pode estar confortável em ir até a primeira onda. Um outro pode estar confortável em investir nas 2 primeiras ondas. E pode ter alguém que queira estar com você o projeto inteiro. Então, quando você apresenta, talvez, a sua ideia como um todo e all in, quer dizer, ou você entra com a gente ou então você não entra, pode acabar fazendo com que boas ideias não saiam da gaveta. Então, é muito interessante dentro do perfil que você vai criar lá de crescimento, talvez você tenha algumas etapas, porque você pode ter investidores interessados na primeira. E se essa primeira etapa realmente se concretizar, ele vai na segunda. Né? E se você só quisesse investidor que ficasse com você o tempo todo, talvez esse não entrasse, e não entrando, talvez você não tivesse feito nada, sabe? Para a fase mais tranquila de todo esse processo, achar os investidores e conquistar os investidores? Mais rápida, né, Ricardo? Talvez um pouco. Eu não digo que seja uma fase tranquila, nunca é uma fase tranquila você ter um sonho, ter uma vontade, ter já investido um monte de tempo e de capital para chegar até onde a gente chegou e falar, de repente não decola por falta de recursos financeiros. Mas eu vou ser sincero, Luiz, não foi uma coisa simples, mas nunca foi uma coisa que gerou temor da gente. Não, acho que dado realmente a relacionamentos, ao meu histórico em mercado financeiro, a uma série de coisas, nós nunca tivemos assim... Nunca duvidamos que conseguiríamos. Exatamente. Mas não quer dizer que... Às vezes demorou, às vezes você quer essa semana, às vezes você quer o que a semana que vem. Inclusive, quando eu fiz aquela colocação do produto quase desenvolvido no início desse ano, para começar a chamar os investidores que o Ernest mencionou, a gente começou a falar com alguns investidores e falamos, opa, para a gente, porque a gente tem uma lição de casa para fazer. Nosso produto não está pronto ainda, até onde a gente pode levar. Vão ter coisas que a gente vai precisar do capital de terceiros para poder andar um pouco mais, para poder ter essas confirmações. Mas pelo menos o produto de pé nós temos que ter, por nossa conta, por nosso risco. É isso que a gente queria colocar na mesa. Isso a gente queria fazer corretamente. E no começo do ano, quando a gente estava com esse produto quase de pé, inclusive já com licenciamento, com uma série de coisas, a gente viu, pô, não, o produto não está de pé. Então a gente já tinha até alguns interessados naquele momento que a gente falou, gente, segura um pouco, a gente está perseguindo, surgiram algumas dúvidas aí em relação ao produto, a gente tá voltando para a nossa mesa ali de pesquisa, para o laboratório, e a gente já volta com isso. Então a gente já tinha feito alguns mapeamentos de potenciais investidores. Então não foi algo muito, para o nosso caso, não foi algo muito difícil, foi algo que o caminho estava meio trilhado. Nessa é uma pergunta basicona no mercado, né? Vocês deram a cara a tapa, suaram e aí começa a dar certo. Estão preparados para a concorrência e para o capital mais agressivo? A gente acredita que produto bom tem concorrência. Então a gente, de certa forma, espera que isso aconteça. E quanto mais rápido acontecer, mais vai afirmar isso que a gente vem falando. Por outro lado, você tem que aproveitar esse período que você está na frente. Então, esse mês a gente lançou o produto, a gente imagina que vai virar o ano só com a nossa marca ainda produzindo esse produto.
E a gente precisa saber aproveitar da melhor forma possível isso. Então, os próximos 3 meses são meses de trabalho intenso, de abertura de novos pontos, para conquistar o espaço, para quando esses concorrentes vierem, a gente já está um pouco mais assentado. E aí tem um pouco da estratégia do licenciamento também, Luiz. Realmente a gente entende que a turma da Mônica, ou nós podendo estar junto com eles, é um diferencial que mesmo que venham concorrentes, e deverão aparecer em breve concorrentes bons, fortes, esperamos que sejam concorrentes sérios, porque assim a gente juntos estamos fazendo esse mercado, mas realmente a gente entende que a gente tem um diferencial sim, de marca para levar essa qualidade. Sonhar pequeno ou grande tanto faz, né? Quer dizer, dá o mesmo trabalho, né? Então, sim, realmente tomara que venham outras iniciativas como a nossa, para que a gente crie o nosso próprio segmento. Porque a gente entrou no mercado sem saber que segmento nós estaríamos presentes, né? Então, assim como o cookie apareceu, a barrinha de cereal apareceu, e hoje tem o seu share muito claro, quem sabe um dia a cana-de-açúcar não vai estar presente no varejo também com a sua fatia. Você tem uma imagem do empreender que eu achei muito interessante. Conta para nós aqui, comparando com o Bug Jump. O Bug Jump, eu costumo falar bastante isso. É incrível, né? Você vai para o melhor lugar do mundo, na ponte mais incrível do mundo, você vai se equipar com os equipamentos mais testados do mundo, aí você vai ser checado 50 mil vezes, você vai olhar para trás, são teus melhores amigos atrás, e tem gente que não pula. Por que não pula? Se está tudo checado, tudo testado e tudo maravilhoso, você vai ter a sensação mais incrível da tua vida. É porque talvez você não tenha o perfil para isso. Empreender obrigatoriamente faz com que você, de olho aberto ou fechado, jogue o seu corpo para frente e acredite que aquele elástico vai esticar, vai chegar no seu limite, mas vai te trazer para cima de novo. Então, empreender é muito isso, é realmente você sentir o frio na barriga, arrepiar braço, tá constantemente em contato com o desconhecido, com o que você não sabe exatamente o que vai acontecer, mas teu ímpeto faz com que você vá adiante. Esse desafio para a gente foi sempre importante, acho que a gente sempre sentiu isso nessas etapas. Quando a gente brincou do qualquer um faz, a gente sempre quis ir atrás do quem é esse qualquer um? Vamos, cadê esse qualquer um? Então, essa conquista para nós sempre foi um motivador muito grande. E aí vem do amor do produto, enfim, uma série de coisas que você sonha, que você consegue sonhar junto. Quando você está empreendendo em 3, nessa fase inicial como foi, a gente realmente estava muito alinhado no sonho. Todo mundo, a gente não consegue interpretar o que está na cabeça do outro, mas certamente era algo muito próximo que estava. E isso foi muito importante, pensar, vamos estar lá, fechar o olho e falar, pô, a gente vai entrar nos supermercados, vamos andar no Ibirapuera, ou nos parques, ou na praia, aquele nosso produto aquele produto saudável, gostoso, vai estar com as pessoas. Isso realmente nos moveu muito ao longo desse período. E você nos perguntou dos outros estados brasileiros, né? Na verdade, o nosso grande sonho é levar para o Hemisfério Norte. O Hemisfério Norte não tem cana-de-açúcar, porque não se produz cana-de-açúcar no Hemisfério Norte, né? Então, a pesquisa e desenvolvimento é um setor que não vai acabar dentro da energia da terra, porque a gente pretende fazer com que esse produto, de alguma maneira, alcance o Hemisfério Norte. O Ernest brinca que nosso sonho é uma coisa simples, a gente só quer chegar a colocar na merenda da China. Isso, merenda escolar da China. Fora isso... Gente, com essa bela imagem, eu quero agradecer a presença de vocês. Eu queria apresentar o produto um pouco. Desejar muita sorte. Se você tirar aí o fiozinho do microfone e correr ali, a gente ainda tem um segundo Vamos pra lá, mostrar. E desejar sorte, sucesso, e lembrando o seguinte, que não é fácil empreender, mas todo empreendedor nasce com uma boa ideia, como essa, cana bacana. Logo mais, olha, até sugiro, aqui no Ibirapuera você pode pôr naqueles carrinhos de coco. Está lá na entrada do manequim, exatamente. Então, muito bem. Um abraço, boa semana e até a que vem. Obrigado.